Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e comédia chamado A Vida Depois de Beth. Alerta de spoiler a seguir. Zed Orfman está de luto. Ele acaba de perder a sua namorada Beth, que morreu depois de uma picada de cobra. Mas quando ela volta dos mortos, ele percebe que ela não é mais a mesma pessoa. Beth estava sozinha quando foi picada, durante uma caminhada matinal. Dias mais tarde, todos choram a sua morte, especialmente seu namorado Zed. Após o funeral, Zed e seus pais vão para a casa de Beth, onde expressaram suas condolências à família. Durante os próximos dias, Zed fica deprimido. Ele raramente fala e até perde seu apetite. Seus pais fazem o melhor, o que podem, para lhe dar o apoio emocional. Mas quando ele precisa de um intervalo, decide visitar os pais de Beth, Maury e Jenny. Uma noite, quando ele os visita, ele vê a empregada deles, Perline, saindo de casa com uma mala. Ela expressa que ela já teve o suficiente e até avisa Zed para não entrar. Zed está confuso, mas Maury o convida para entrar assim que Perline vai embora. Ele vê Jenny arrumando as coisas de Beth e lamentando não ter tirado fotos o suficiente com sua filha. Maury tenta consolá-la e se lembra de como sua filha gostava de gelatina. Depois, Maury joga xadrez com Zed e lhe diz que ele pode chamá-lo casualmente pelo seu primeiro nome, que faz Zed sorrir. Enquanto eles continuam jogando, Zed compartilha que ele deixou a sua banda e provavelmente nunca mais tocará música. Para fazê-lo se sentir melhor, Maury lhe oferece um cigarro suspeito, que Zed recusa no início, mas acaba aceitando. Mais tarde, Zed compartilha que ele e Beth tiveram uma briga antes dela morrer. No entanto, Maury lhe diz que ele deve ignorar as lembranças ruins e se concentrar nas boas. Antes de Zed ir para casa, ele pergunta a Jenny se poderia ficar com o lenço de Beth, com o que ela concorda, e ele o veste no caminho para casa. No dia seguinte, ela volta para a casa dos sogros, trazendo uma gelatina, mas ninguém parece estar em casa. Por causa disso, ele coloca a gelatina na porta da casa e deixa uma mensagem de voz. Quando chega em casa naquela noite, Zed se junta a seus pais e pergunta se o seu sogro lhe deixou uma mensagem. Eles dizem não. Isso faz supor que a família de Beth está o evitando. Kyle, seu irmão, que trabalha como policial, especula que ele está fazendo algo suspeito com o pai de Beth e isso irrita Zed ainda mais. Quando sua mãe aponta que ele está usando um lenço durante o verão, Zed vai para o seu quarto em busca de um pouco de paz e sua família continua o jantar como se nada estivesse errado. Enquanto isso, no seu quarto, ele coloca o lenço de Beth em suas partes privadas, mas Kyle entra e testemunha a cena. Zed até tenta se explicar, mas seu irmão sai abruptamente. No dia seguinte, Zed vai para a casa dos sogros, mas ninguém abre a porta para ele. Desesperado, ele invade e vai para a porta dos fundos, onde acaba vendo Beth. Ele imediatamente tenta chamá-la, batendo em todas as janelas e na porta da frente. Logo depois, Kyle chega e grita com seu irmão por perturbar os pais de Beth, mas Zed argumenta que viu Beth lá dentro. Então Kyle o força a se afastar da porta ou ameaça prendê-lo. Zed faz o que lhe foi dito, e então Kyle volta para pedir desculpas a Maury. O velho responde que tudo está bem e choca Zed, pois isso confirma que eles estão propositalmente o ignorando. Kyle acompanha seu irmão de volta à casa deles, mas mais tarde, naquela noite, Zed volta para a casa de Beth e tenta forçar a sua entrada, apesar da recusa de Maury. Para sua surpresa, ele vê Jenny tentando esconder Beth em um armário. De repente, todos começam a discutir, mas Maury e Jenny não conseguem explicar a situação a Zed, sem revelar a verdade a Beth. Enquanto Zed acredita que Beth fingiu sua morte, Maury e Jenny tentam agir como se tudo aquilo fosse normal. Confuso, Zed vai para casa e encontra sua família jantando. Ele diz sem rodeios que Beth está viva. Isso lhe rende uma ida ao psiquiatra no dia seguinte. Naquela tarde, ele vai ao túmulo de Beth e descobre que alguém a desenterrou. Ele então vai novamente à casa dela para falar com o sogro. Maury revela que ele não poderia lhe dizer a verdade mais cedo, porque ele está tão confuso quanto ele. Ele explica que sua filha realmente morreu, mas depois que Zed saiu na outra noite, Beth apenas tocou a campainha e voltou para casa. O pai acredita que agora que ela está de volta, nada mais importa.
Ouvir isso faz Zack perder a cabeça, pensando que Beth é uma zumbi. Logo depois, Jenny entra na sala. Ela diz que Beth foi ressuscitada e que isso foi um milagre. De repente, Beth se junta a eles dizendo a Zed para ir com ela até o sótão. Embora ele hesite no começo, Murray pressiona Zed a ir com Beth, então ele diz tudo o que desejava ter dito antes dela morrer. No sótão, Beth fica confusa sobre o porquê de todos à sua volta estarem agindo de forma estranha. Zed pergunta do que ela se lembra, mas Beth simplesmente não consegue se lembrar de nada. Ao invés disso, ela só diz que está nervosa com o teste, embora ele a corrija dizendo que ela está de férias. Zack continua fazendo perguntas que a aborrecem, e ela até diz que ele está sendo maldoso. Ele rapidamente pede desculpas, diz apenas que a ama. Isso leva o casal a um beijo apaixonado, mas antes das coisas esquentarem, Beth o detém, já que ela não quer fazer aquilo enquanto seus pais estão lá embaixo. Então eles planejam dar um passeio, mas Murray e Jenny lhe pedem para não saírem em plena luz do dia. Eles recomendam passar o dia em casa com eles e depois fazer uma caminhada à noite. No entanto, quando a noite vem, Murray e Jenny novamente os impedem de sair. Beth sugere nadar na piscina. Jenny também sai para tirar fotos deles. Enquanto isso, Zack nota a marca da mordida na perna de Beth, que ainda não cicatrizou, mas ele ignora isso e simplesmente vai nadar. No dia seguinte, Zack se levanta de bom humor e surpreende seus pais. Depois disso, ele sai para encontrar Beth, mas se depara com um carteiro que não aparece há algum tempo. Ele lhe entrega um monte de cartas que Zack afirma que não são deles. No entanto, o carteiro só sai apressadamente. Assim que Zack chega à casa de Beth, ele a vê cuidando do jardim com suas próprias mãos. Isso o preocupa, então ele decide pedir a Murray para contar a verdade a Beth. E apesar dos seus melhores esforços, Zack não consegue convencê-lo. De repente, Beth entra na sala e começa a beijar Zack. Depois o convida para dar uma caminhada. Apesar dos protestos de Murray, Beth ainda sai com Zack. E assim que eles se afastam da casa, Beth começa a tocar Zack, deixando bem animado. Então eles saem do carro e começam a fazer amor lá fora, em plena luz do dia. Quando voltam a casa, Murray fica furioso quando ele vê o rosto da sua filha queimada pelo sol. Jenny tenta acalmá-lo, dizendo que eles vão passar aloe vera ou maquiagem. No entanto, isso irrita Murray ainda mais. Então ele diz a Zack que eles não podem sair novamente, mas Zack se rebela e diz que ser honesto será melhor para todos. Isso faz Murray revelar a verdade, e Beth diz que ela já sabe que eles estão falando sobre o seu grande teste. Murray concorda com ela, então ele diz a Zack para ir para casa. À noite, Zack toma um banho na praia. Lá, ele toca uma música que escreveu para Beth e discretamente contém a verdade sobre a sua morte. No entanto, Beth odeia a letra e começa a gritar quando destrói a casa do salva-vidas. Enquanto ela fica agressiva, Beth empurra Zack para o chão. A casa do salva-vidas pega fogo e Beth, de repente, perde a sua visão. Então ela pede pistas a Zack para ajudá-la, enquanto grita com toda a força. Zack volta para o carro, mas ela quebra a janela quando entra. Parece que Beth não consegue mais controlar as suas ações, mas quando ela ouve jazz tocando no rádio, ela se acalma. Quando eles finalmente conseguem voltar para a casa dela, Beth beija Zack, mas ele é repelido pelo cheiro da sua boca. Ele ajuda Beth a ir para o sótão, onde ela pega uma caixa de som e coloca jazz, mas Zack percebe que as paredes estão cobertas de lama. Então ele tenta sair, mas Beth o joga no chão e fica agressiva novamente. Isso assusta, então Zack a domina. Depois disso, ele vai a um restaurante local onde encontra Erica, filha de uma das amigas da sua mãe. Ela se junta a ele para o brunch e eles falam sobre Beth. Zack ainda está incomodado com os recentes eventos. Ele expressa o quanto deseja que Beth ainda estivesse morta e isso preocupa Erica. Então ele acaricia a pele de Erica, que é exatamente o oposto da pele em decomposição de Beth. De repente, Zack nota que o chefe está sendo agressivo e isso o lembra de Beth. Ele pergunta a Erica se ela notou algo estranho ultimamente, mas para disfarçar, ele rapidamente diz a ela para esquecer que ele disse. Quando Zack volta para o seu carro, Beth aparece do nada, fazendo com que ele a atropele. Ela fica presa debaixo da roda, mas quando Zack a ajuda, ela não está ferida. As pessoas se reúnem ao redor deles, mas Beth assusta a todos. Em seguida, Erica se apresenta, mas ao ouvir
ver o seu nome, ela pergunta a Zack se esta é outra Beth, que a enfurece ainda mais. Então Erica pergunta se eles devem chamar a polícia, mas Beth torce o braço dela com força. Depois que Zack a tira de perto da sua amiga, Erica escapa desesperada. Beth exige uma explicação de Zack, então ele finalmente a leva para o túmulo. Ele explica que ela morreu há 1,5 semanas, mas por alguma razão desconhecida, ela está viva novamente. Ela pergunta se ela foi ressuscitada, mas Zack acredita que ela é uma zumbi. Isso a chateia, mas ela fica mais aliviada agora. De repente, Zack confessa que sua existência está errada, que ela não é mais a mesma pessoa. Isso enfurece Beth, então ela o empurra e vai embora com seu carro. Naquela noite, Zack vai para casa, mas está um ambiente caótico. Para sua surpresa, seu avô também se desenterrou da sua sepultura, o que faz com que Kyle aponte sua arma para ele. Enquanto todos estão assustados, o avô pede licença para subir ao sótão. De repente, alguém toca a campainha e ao abrir a porta, aparecem os velhos donos da casa, que também se desenterraram das suas sepulturas. Em pânico, Kyle atira em um deles, mas nada acontece, pois ele já está morto. Enquanto isso, Zack fica deitado num canto, tentando se esconder, e Murray liga pedindo a ele para encontrá-lo lá fora. Antes de ele sair, ele diz à sua família para começar a fazer as malas, para que eles possam sair dali. Mas todos eles ainda estão confusos sobre o que está acontecendo. Frustrado, Zack grita que os mortos estão voltando à vida, e nesse momento as luzes se apagam. Do lado de fora, Zack se senta no carro de Murray, onde o homem lhe diz para convencer Beth de que ela não está morta. Zack se recusa, então ele pede o endereço de Perline. Ela é haitiana, e Zack acredita que ela tem algum tipo de ritual para consertar tudo isso. Apesar de não acreditar nele, Murray promete lhe dar o endereço quando ele disser a Beth que ela não está morta. Recusando-se a fazer isso, Zack tenta sair do carro, mas Murray começa a dirigir e vai até a sua casa. Lá, Beth está furiosa por causa da última discussão com Zack. Enquanto isso, Zack pede o endereço de Perline a Murray, mas ele se recusa a dar. Ouvindo a conversa, Jenny se voluntaria para ajudar, fornecendo o endereço, o que irrita Murray. Depois de conseguir o endereço, Zack vai até o seu carro, que está absolutamente destruído. Para sua surpresa, Beth já está sentada lá dentro e ele vai com ela de qualquer forma. Quando chega ao apartamento de Perline, ele descobre que ela não mora mais lá. Entretanto, seu primo mora e ele revela que Perline deixou o apartamento porque Murray a incomodava, pedindo a ela para dormir com ele. Ele também chama Zack de sem noção por achar que todos os haitianos fazem voodoo. Quando o primo de Perline fecha a porta, Zack vê uma mulher morta-viva que parece ter escapado do necrotério. Quando ele chega ao carro, encontra Murray com Beth. Zack tenta raciocinar com ele, mas Murray o atinge com uma arma e vai embora com a sua filha. No dia seguinte, Zack acorda com um zumbi ao seu lado. Por causa disso, ele vai cautelosamente até o seu carro e dirige para casa, mas descobre que sua casa ainda está uma bagunça e há uma pilha de cadáveres carbonizados junto à piscina, e ele imagina que deve ser a sua família. Imediatamente, Zack faz as malas e leva a foto de Beth com ele. Então ele dirige para a cidade principal, onde vê carros e cadáveres queimando. Depois ele passa no mercado e pega um monte de comida, mas em vez de fugir, ele vai para a casa de Beth e quando chega lá, ele encontra Jenny alimentando Beth com carne humana, enquanto sua filha está acorrentada ao fogão. Beth mordeu uma parte da mão de Jenny e também comeu Murray. Zack amarra rapidamente um pedaço de pano ao redor da mão de Jenny e diz a ela para se salvar, tranquilizando-a que cuidará de Beth e que tudo ficará bem. Quando Jenny sai, Zack tenta falar com Beth, mas ela continua feroz. Para chamar a sua atenção, ela pede que ela vá caminhar com ela e ela imediatamente concorda. Só então Beth se levanta enquanto carrega o fogão nas costas. No entanto, quando sai, Zack vê Kyle apontando sua arma para ele, mas ele o acalma e pergunta por que ele ainda está vivo, já que viu todos aqueles corpos queimados em sua casa. Kyle responde que seus pais estão vivos e eles estão na casa de um amigo da família. No entanto, ele atirou na cabeça do avô deles e isso faz cair no choro. Zack rapidamente o conforta. Então Kyle pede desculpas por não acreditar nele sobre Beth antes. Então Kyle revela que agora faz parte da resistência contra zumbis. Com isso, ele entrega sua arma a Zack
e lhe diz para matar Beth. Zack se recusa veementemente, porque ele a ama, mas seu irmão o lembra que ela vai comer as pessoas e que está sofrendo, então ele tem que acabar logo com isso. Em seguida, Zack vai caminhar com Beth nas montanhas, e lá ele diz que sempre vai amá-la. Embora Beth mal seja humana, neste momento, ela consegue dizer a Zack que ela também o ama. Depois de se despedir dele, Zack atira na cabeça dela, fazendo com que ela caia no penhasco, onde ela morre mais uma vez. Em seguida, ele vai para a casa do Sr. Levine, onde ele finalmente se reúne com seus pais, junto com Kyle e Erica. Então ele diz a Kyle que ele ganhou coragem para fazer o serviço, mas agora eles têm que sair e encontrar um lugar seguro para ficar. De repente, a eletricidade volta e a reportagem na TV anuncia que tudo já voltou ao normal. Dias depois, Zack vai ao cemitério e coloca o lenço de Beth no túmulo dela. Ele também coloca uma peça de xadrez no túmulo de Murray antes de voltar para o carro com sua mãe e a mãe de Erica. Zack se senta no banco de trás, onde Erica está, depois a convida para jantar, fazendo a mãe de Zack sorrir por ver que ele finalmente está seguindo em frente. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.